Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Agora eu vou corrigir não, explicar o gabarito que eu postei com os exercícios de oxirredução, né? Como eu tenho feito com os outros gabaritos. Então, vamos lá. O número 1 fala o seguinte: uma solução contém cloreto de ferro 0,05 mol por litro e cloreto de ferro 3, 0,15. Qual é o potencial real a ser medido na solução considerando a temperatura de 25 graus Celsius? Então ele deu, aqui eu tenho ferro 2+, FeSl2, o NOx desse ferro é ferro 2+. Qual que é a concentração? 0,05. E ele deu o ferro 3+, também. Qual que é a concentração? 0,15. Então, se eu tenho a concentração do ferro 2+, porque isso aqui vai se separar, vai formar ferro 2+ na solução. E aqui também vai se separar e vai formar ferro 3+. Como eu tenho a concentração dos dois, e aqui eu tenho potencial de redução, então é só jogar na equação de Nash. A equação de Nash é potencial igual a potencial padrão, que é 0,771, menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons, eu tenho aqui um elétron só, log da minha constante. Minha constante é o quê? É o Fe2+, sobre Fe3+, produto sobre reagente. Então, coloquei aqui as concentrações, resolvi 0,80. O 2 fala o seguinte: calcule a constante de equilíbrio da reação, considerando que as reações se encontram no equilíbrio. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando está no equilíbrio, o potencial é zero. Isso, a gente, toda vez que falar que está no equilíbrio, o potencial da célula é zero. E aí a gente consegue resolver. Então, primeiro, o que acontece quando a gente olha aqui, eu tenho ferro, o potencial de redução do ferro é maior do que o do estânio. Então, quem vai reduzir nessa história? O ferro. Quem vai oxidar? O estânio. O estânio vai oxidar porque o potencial de redução dele é isso aqui. Somando isso aqui, vocês vão encontrar a equação global, que eu acabei não fazendo, que é o quê? SN2+. Lembrando, olha só, para o estânio oxidar e perder 2 elétrons, tem que ter alguém disponível para receber 2 elétrons. Então, eu vou ter que ter 2 ferros. Não é só um como está aqui. Lembrando que, embora eu tenha mais de uma equação, o valor do potencial padrão é o mesmo, tá, gente? A gente não multiplica o potencial, não. Então, eu tenho 2 ferros 3+, que vão receber 2 elétrons, esses 2 elétrons do estânio. Então, como fica a minha fórmula global? Sn2+, mais 2 ferro 3+, formando Sn4+, mais 2 ferro 2+. E aí, se vocês fizerem a constante para essa global que eu acabei de falar, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ferro 2+ ao quadrado, vamos olhar aqui o produto, ferro 2+ ao quadrado, vezes estanho 4+, também é produto, ó, vezes estanho 4+. Ferro, agora reagente, ferro 3+ ao quadrado, tá aqui, estanho 2+. Então, aqui é a forma da constante para equação global. Então, vamos lá agora. Isso, até agora a gente não começou a resolver, só estou explicando para a gente entender como que fica a constante para a equação global. O potencial do estânio vai ser o potencial padrão dele, né? Do estânio, potencial padrão dele, menos 0,0592 dividido por 2, porque agora a gente tem 2 elétrons envolvidos, log do estanho 2+ sobre 4+. Para eu fazer isso aqui, eu uso essa equação aqui mesmo. Isso aqui é o que acontece no meu processo, mas o potencial é de redução. Então, eu escrevo a equação de redução. Então, vai ser estanho 4+ sobre estanho 2+. Estanho 2+ sobre estanho 4+, produto sobre reagente, para fazer o potencial de redução nessas condições, nessas concentrações. Ele não deu as concentrações, mas eu sei que são diferentes. O potencial do ferro é o potencial padrão dele, menos 0,0592, 2 elétrons também, porque ele está... são duas equações, a equação que acontece mesmo é isso aqui, né? São 2 elétrons na reação do ferro, 2 ferros reduzindo, log de Fe2+ ao quadrado, dividido por Fe3+ ao quadrado também. Porque essa equação toda aqui, a gente precisa multiplicar por 2 para ter 2 elétrons. Então, quando eu jogo na equação do potencial, eu sei que
são 2 elétrons, e como vão ser 2 ferros formando 2 ferros, quando eu coloco aqui, eles estão elevados a 2. E aí, a gente sabe que o potencial da célula, ele é o potencial do cátodo menos o do ânodo. Mas quando... Peraí. O potencial da célula, ele é o potencial do cátodo menos o do ânodo, aqueles dois ali que a gente calcula. Só que, quando está no equilíbrio, o potencial da célula é zero. Então, eu vou ter potencial do cátodo menos do ânodo, que vai ser zero. E potencial do cátodo, então, é igual ao potencial do ânodo. Sabendo disso, então, já que está no equilíbrio, esse valor é zero, quer dizer que os potenciais são iguais. Então, se os potenciais são iguais, eu tenho que o potencial do estanho é igual ao do ferro. Então, eu posso igualar essas duas equações. E aí, aqui eu igualei essas duas equações, fui trabalhando, ó, 154, passei 771 para lá, passei o estanho para cá, para poder juntar e chegar na fórmula da minha constante. Fui organizando até que eu cheguei aqui, ó. Olha só, log de estanho 4 mais, vezes ferro 2 mais ao quadrado, ferro 2 mais ao quadrado, estanho 2 mais, ferro 3 mais ao quadrado. Eu cheguei exatamente na minha constante. Então, eu sei que 0,617 é igual a 0,0592 dividido por 2 log da minha constante. Então, se eu resolvo isso, eu acho o valor da minha constante sem precisar achar todas as concentrações. Agora, observem aqui. O que é 0,617? 0,617 nada mais é, ó, do que a diferença dos dois potenciais. Tá aqui, ó. Diferença dos dois potenciais padrão. Se eu diminuo um do outro, eu acho 0,617. Disso a gente conclui o que então? Que quando está no equilíbrio, eu posso resumir, eu posso igualar as equações que vai ficar. A diferença de potencial entre eles é igual a 0,0592 sobre 2 log de K. Foi isso que eu fiz aqui no número 3. Aqui no número 3, ao invés de eu fazer esse monte de conta aqui, eu já cheguei aqui nesse final, ó. Diferença dos potenciais é igual a 0,0592 sobre 2 log de K. Mas vocês poderiam fazer tudo antes que vai chegar no mesmo resultado. Porque o 3 pediu para calcular a constante e falou que está em equilíbrio. Então, o que eu preciso fazer? Aqui ele já colocou 5 elétrons, né? Então, eu sei que são 5 elétrons envolvidos, eu teria que multiplicar essa equação aqui de baixo por 5. Mas eu sei que a diferença dos potenciais é igual a menos 0,0592, igual tá aqui, dividido pelo número de elétrons, que são 5 nesse caso. Se aqui vai receber 5 elétrons, eu preciso ter o ferro disponível para doar 5 elétrons. Eu preciso de 5 ferros. Log de K. Resolvendo isso também, a gente acha o valor de K. Número 4, 10 ml de uma solução de cromo, 3 mais e 2 mais, são adicionados a 25 ml de uma solução de vanádio 0,0361 e 0,004. Escreva a equação de óxido-redução e calcule seu DPP. Primeira coisa, eu preciso de calcular a concentração dessas espécies. Aqui eu já coloquei, né? Porque se eu tenho menos 0,407 e menos 0,225, quem que vai reduzir? Quem tem o maior potencial? Quem tem o maior potencial? Menos 0,225. Então, esse aqui vai reduzir e o cromo vai oxidar. Então, eu escrevi aqui, ó, o vanádio reduzindo e o cromo oxidando. Já está resolvido. Agora, aí ele pede para a gente escrever, calcular o DPP. Para calcular, eu preciso jogar na equação de Nernst. Só que eu preciso de saber as novas concentrações, porque essa concentração do cromo, essa do vanádio, era nesses volumes aqui, ó, 25 ml e 10 ml. E aí vocês podem fazer ou por regra de 3 ou usando a fórmula C1V1 igual a C2V2. A concentração antes multiplicada pelo volume antes. Isso aqui vocês podem usar em qualquer diluição. O que eu estou fazendo quando eu misturo 10 ml de uma solução com 25 ml da outra? As duas eu estou diluindo. Então, se eu estou diluindo, eu posso aplicar essa equação.
a concentração antes vezes o volume antes é igual a concentração depois vezes o volume depois. Depois, se eu juntei 25 com 10 ml, eu tenho 35. Então, a nova concentração é 0,0258. Fiz a mesma coisa para o vanádio 2+. 0,0904 vezes 25, que era a concentração antes, né? Volume antes é igual a concentração depois vezes volume depois. Por regra de 3 também dá para resolver. E aí, então, como é que fica a equação do potencial para essa equação aqui? O potencial é o potencial padrão, menos 0,225, que está aqui, menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons. Aqui a gente vê que é só um elétron envolvido, então dividido por 1, log de V2+, sobre V3+. Sempre professora, mas está indo de V3+ para V2+ na equação global. Isso é o que está acontecendo, mas isso aqui é o potencial padrão, é o potencial de redução. Então eu preciso, embora ele esteja oxidando no processo, eu preciso escrever a equação reduzindo, por isso que eu escrevi aqui embaixo. E vai ficar log de V2+ sobre V3+. Faço a mesma coisa para o cromo está reduzindo, calculo a nova concentração, considerando que antes eu tinha 10 ml, agora eu tenho 35 ml, achei a nova concentração. O potencial ele é igual ao potencial padrão do cromo, menos 0,407, menos 0,0592 sobre 1, porque é um elétron, log de cromo 2+ sobre cromo 3+. E aí, achei, aqui eu joguei esses valores, esqueci aqui, né? Aqui eu joguei esses valores de concentração que eu encontrei aqui, resolvi, achei o valor do potencial. Então, vocês precisam substituir aqui V2+, V3+, resolve e vai achar esse resultado. Depois, eu fiz a mesma coisa aqui, substituí as concentrações do cromo, achei esse resultado. E eu sei que o potencial da célula, ele é o cátodo menos o ânodo. Então, vai ser o potencial o potencial do menos 0,249 menos 4161. E aí, a gente... isso mesmo. É o potencial do cátodo, que é quem vai... eu acho que eu falei o contrário aqui, né? O cromo... Aqui o vanádio ele vai de 3+ para 2+, eu escrevi normal. O cromo aqui eu inverti, porque embora o cromo oxide, eu preciso escrever ele na equação reduzindo. Eu falei isso para o vanádio, mas eu já estava reduzindo. Aqui eu escrevi reduzindo, eu inverti, embora no processo ele esteja oxidando. E aí, aqui, o eletrodo do cátodo é aquele que reduz. Quem reduz? Esse aqui, então menos 0,249. E o do ânodo é aquele que oxida. Então é só lembrar, consoante com consoante, reduz, cátodo, oxida, ânodo, O com A. Então, cátodo menos o do ânodo, menos 0,4161. Qual que é o potencial da célula? 0,167. Aqui eu não igualei, porque ele não falou que está em equilíbrio. Então aqui eu diminui um do outro e achei o valor da potencial. Então, está em equilíbrio? Não. E o 5, a 25 graus Celsius, monta-se uma pilha na qual um dos eletrodos é uma barra de cobalto mergulhada numa solução de sulfato de cobalto e outro eletrodo é uma barra de níquel mergulhada numa solução de sulfato de níquel. As soluções estão ligadas por meio de uma ponte salina e o circuito é fechado por um voltímetro. Faça um esquema, qual é o polo positivo e negativo. Olha só, eu tenho que quem tem maior potencial? O níquel. Se o níquel tem menos 0,25, é maior que menos 0,28. Então, o níquel é quem vai reduzir e o cobalto é quem vai oxidar. Eu fiz aqui para vocês, né? Minha obra de arte. Eu tenho, então, que o cobalto, ele está no polo negativo e o níquel no polo positivo. Os elétrons vão do cobalto para o níquel. Voltando aqui... Se o níquel é quem reduz, ele vai receber os elétrons do cobalto. Então, os elétrons vão daqui do cobalto para o níquel. Aonde oxida é o polo negativo e onde reduz é o polo positivo. E aí, então,
depois ele pede qual será a relação entre quando essa pilha deixar de funcionar. Quando deixar de funcionar, quer dizer que está em equilíbrio, quer dizer que o potencial dela vai ser 0. E ele quer a relação entre essas concentrações, ele quer a constante, né? Então eu tenho que o potencial do cobalto vai ser igual ao potencial do níquel. Então o que eu fiz? Potencial do cobalto, como que é a reação do cobalto aqui, ó? Menos 0,28 menos 0,0592 dividido por 2 elétrons, log de... Esse aqui é sólido, então ele não entra na minha constante. Quem vai entrar? O cobalto, por isso que é 1 sobre CO2+. Quando é sólido, a gente considera que é 1. Fiz a mesma coisa para o níquel, 0,25, escrevo, mantenho os dois reduzindo, porque é potencial de redução, repito, 0,0592 dividido pelo número de elétrons, log de... Ó, isso aqui é sólido, também não entra na minha constante. Quem entra? Níquel 2+. Se esses potenciais são iguais, se está no equilíbrio, eu igualei. Igualei, fui organizando até que eu chegasse na relação entre cobalto e níquel, CO2+, sobre níquel 2+, que foi o que ele pediu, e achei a relação entre eles. E aqui é minha obra de arte, essa aqui é minha ponte salina, tá certo? E aí nós temos o número 6, que agora envolve volumetria de oxidação e redução. Foi feita a determinação de ferro 2+ em uma solução utilizando sério. Então, o ferro estava na minha solução e a gente utilizou sério para titular. E uma titulação de 50 ml de ferro, então eu tenho aqui o que eu vou titular, eu tenho 50 ml de ferro, de concentração 0,100, e aí eu vou titular com sério 0,05, determinar os potenciais. Então, primeiro eu tenho que achar o ponto de equivalência. Isso aqui é 1 para 1, então a concentração do ferro vezes o volume do ferro é igual à concentração do sério vezes o volume do sério, que é o ponto de equivalência. Então, meu ponto de equivalência é em 100 ml. E aí aqui ele pediu o valor do potencial em 50. 50, gente, é metade do ponto de equivalência. Eu falei para vocês na aula que quando a gente está na metade do ponto de equivalência, a gente não precisa nem fazer conta, porque o valor do potencial ele vai ser o valor do potencial do ferro, do composto, né? Então, vai ser o potencial padrão. Então, mas eu resolvi aqui para vocês, ó, se vocês forem ver em 50 ml, eu vou ter metade do meu ferro, dos meus 0,100, metade vai ter reagido e metade não. Então, vai ser log de 1. Isso aqui vai dar 0,77. Se eu estou na metade do meu ponto de equivalência, o valor do potencial é o próprio potencial padrão. Depois 100 ml. 100 ml, o valor do potencial é a média dos potenciais. Fiz aqui, a média dos potenciais. Achei. E 150 ml, aí aqui agora, deixa eu puxar para cá. Eu tenho que a quantidade de sério 3+, a quantidade de ferro, o mesmo número de ferro que virou ferro 2+, eu tinha tudo do ferro virou 3+. E todo esse número de mol, então, reagiu com quem? Com sério 4+ e formou sério 3+. Então, eu posso dizer que a quantidade que eu tenho de sério 3+, número de mol, é o mesmo número de mol que eu tinha de quem? Do ferro. Porque eles reagiram 1 para 1. Então, reagiu tudo. Então, eu tenho que o número do ferro inicial corresponde à quantidade de sério 3+ que formou, porque se eu já passei do meu ponto de equivalência, todo ferro 3+ reagiu. Para o ferro 3+ reagir, ou para eu sumir com ferro 3+, obrigatoriamente eu preciso formar sério 3+. Então, ferro 2+, né? Desculpa. Para eu sumir
com o meu ferro 2+, aqui o que vai acontecer é o ferro 2+. Para eu sumir com o meu ferro 2+, obrigatoriamente eu preciso formar sério 3+. Por quê? Para eu sumir com o meu ferro 2+, ele vai liberar elétron. Só vai liberar elétron se tiver alguém disponível para receber. E se eu estou no meu ponto de equivalência, então eu ultrapassei no ponto de equivalência, todo ferro 2+ virou ferro 3+, e gerou a mesma quantidade de sério 3+. Então, eu posso colocar que a concentração de sério 3+ é o número de mols de ferro que eu tinha no início, que é o 100 ml, o 50 ml de concentração 0,1, dividido pelo volume total. Agora, se eu tinha 50 ml e coloquei 150, meu volume total é 200. E sério 4+, o que eu tenho de sério 4+, é quanto eu coloquei de excesso, ou seja, os 50 ml que estão além. Então, eu vou ver quantos mols eu tenho em 50 ml e vou calcular a nova concentração. 0,05 vezes 50 é o número de mols que eu tenho em 50 ml, no excesso. Divido pelo volume total, acho a nova concentração. E aí, então, agora o potencial vai ser dado pelo potencial do sério, que é quem está em excesso. Então, o potencial 1,44 menos 0,0592 dividido por 1, porque é um elétron só, log das concentrações, log de, cadê? Sério 3+, cadê? Sério 3+, 0,025 sobre sério 4+, 0,0125. Achei o valor do potencial. Certinho? Então é isso também. Beijinhos para vocês e bons estudos.